Boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas sexta-feira era pra eu ter gravado um videozinho, né? Mas tive alguns percalços aí, acabei não gravando, então tô gravando hoje pra vocês. Vou falar um pouquinho sobre história, né? Já que nossa aula de sexta é história, né? Vou falar um pouquinho da crise da República Oligárquica, né? A crise da chamada República Velha. Lembrando que esse termo República Velha ele é utilizado por Getúlio Vargas, né? Getúlio, quando ele entra, quando ele assume o poder, quando ele toma o poder, né? Ele traz essa ideia de que tudo que passou é velho, é ultrapassado e tudo que vem para frente é novo, né? É melhor, é um progresso, é um pouco da visão positivista, né? A visão positivista tem essa visão de que tudo que está para frente é progresso, é ordem, é coisa nova, inovadora, e o que está para trás é velho, é ultrapassado. Então aquela ideia de, de evolução, né? Que trazia aí um pouco do evolucionismo social, todas aquelas coisas um pouco absurdas que o positivismo traz aí, com ideias até mesmo ideias racistas aí que se implementavam naquele momento. Então, a crise dessa República Velha, ela começa a se iniciar com um descontentamento com uma república totalmente ligada à oligarquia, né? As leis, as regras, os privilégios eram essencialmente da galera do café, dos cafeicultores, dos barões do café, né? Das oligarquias rurais. Né? E isso, de certa forma, com o passar do tempo e com o surgimento de novas classes dentro da nossa sociedade, isso começa a ser contestado, isso começa a ser não começa a não ser digerido por algumas pessoas, né? E aí você vai ter alguns movimentos surgindo aí a partir desse momento, né? Você tem o surgimento de uma classe média, né? Uma classe média urbana, né? Você tem nesse período aí, principalmente de 1914 até 1930, você tem uma guerra, que é a Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, a conhecida como a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer em 1914 e vai até 1919. Esse período aí vai fazer com que surja no Brasil a necessidade de produzir os seus produtos, né? De manufaturar os seus produtos, na verdade, de produzir o seu próprio produto. Por quê? Porque o parque industrial europeu ele está voltado basicamente ali de 1914 a 1919 para a indústria bélica, né? Para a indústria de armas, para serem utilizadas na Grande Guerra. Então, o Brasil ele vai precisar, ele não tem como importar da Europa. Então ele vai passar a ter a necessidade de abastecer o seu mercado interno. E para fazer isso, o Brasil vai ter que produzir os seus próprios bens, principalmente os bens de consumo, né? Alimento, calçado, roupa, esses bens leves, né? As indústrias leves. Então, o Brasil vai começar a investir nessas indústrias para abastecer o seu mercado interno. E isso vai fazer com que surja aí um processo de urbanização, né? Um processo tardio e acelerado, né? O nosso processo de urbanização, a geografia traz mais isso com detalhe, né? O nosso processo de urbanização ele é tardio e acelerado, justamente porque o nosso processo de industrialização também é tardio, né? Então esse processo de urbanização vai fazer surgir nas grandes cidades aí, principalmente no sul e no sudeste, ali por conta da imigração também, vai ser esses os dois principais setores, as principais cidades vão estar surgindo nesse momento nessas regiões, né? Vai começar a fazer surgir aí uma classe média, né? Que vai reivindicar uma visão mais urbana, né, que vai reivindicar menos privilégios para os oligárquicos, para os grandes proprietários do café. Então está começando a surgir aí uma indústria que também vai de certa forma bater de frente com essa ideia ruralista, né, com essa ideia do café como produto principal. Então você vai começar a surgir no Brasil
principalmente a partir de 1914, grupos descontentes com as oligarquias rurais, descontentes com esses privilégios para as oligarquias rurais. Inclusive, em vídeos passados eu falei sobre o convênio de Taubaté, que dizia que o governo teria que comprar o café dos cafeicultores caso eles tivessem alguma crise. Né? E essa crise vai vir em 29. Em 1929 a gente tem a grande crise, a grande depressão, né? No mundo, lá na crise, na quebra da Bolsa de Nova York. E isso tudo vai gerar ainda maiores mudanças aqui no Brasil, né? Nesse contexto, o exército surge também, principalmente num governo chamado governo de Arthur Bernardes, né? O governo de Arthur Bernardes, se eu não me engano, ele vai de 22 a 26, 1922 a 1926, né? E esse governo de Arthur Bernardes, ele de certa forma vai ter um conflito ali com o exército, principalmente. Na verdade, existe a criação aí por parte da imprensa, né, de cartas que seriam cartas de Arthur Bernardes criticando o exército, né, falando da corrupção do exército, da imoralidade do exército. E isso vai causar um clima muito estranho entre o presidente Arthur Bernardes e principalmente a classe dos tenentes, né? Os tenentes ali, os jovens tenentes vão começar o governo de Arthur Bernardes vai começar muito mal por conta disso. Por conta dessa... E para muitos foi uma fake news, né? Trazendo lógico que naquela época não se chamava fake news, esse termo é novo, né? Não vamos causar aí não vamos causar aqui um anacronismo, né? O termo fake news não era usado naquela época, mas é usado no dia de hoje. Então, naquela época, essas cartas seriam falsas, essas cartas teriam sido escritas por próprio setores da imprensa ali, justamente para causar esse conflito e para o exército poder entrar politicamente. E é aí que se cria o movimento chamado tenentismo, né? O tenentismo que vai surgir aí com os tenentes, né? Vão ter alguns movimentos ali, alguns movimentos ali, como o movimento do 18, né? 18, que foi um movimento ali que os tenentes tomaram um forte em Copacabana e acabaram sendo massacrados, né? E depois isso vai culminar em 1925 ali na Coluna Prestes, né? Carlos Prestes, que era do exército, né? Ele vai criar esse movimento, né? Onde os tenentes vão aí andar por todo o Brasil praticamente, por 11 estados, vão andar aí 25 mil quilômetros, cerca de 25 mil quilômetros por 11 estados, né? Levando ideias de mudança, criticando as oligarquias, né? E de certa forma foi um movimento importante, fez crescer esse movimento, Carlos Prestes, né? E no meio disso tudo a gente está falando de um acordo político que existia entre Minas e São Paulo, né? Entre o PRP e o PRM, aquele acordo de que 4 anos de um, 4 anos de outro. E esse acordo, de certa forma, que vai levar à Revolução de 30, como é chamada por Getúlio Vargas, né? Getúlio chama o golpe de 30, porque vai ser um golpe realmente, ele vai tomar o poder à força juntamente com os tenentes. Ele vai chamar de Revolução de 30, enquanto que os paulistas chamam lá de golpe de 30, né? Então é engraçado isso. O Getúlio vai chamar de Revolução de 30. Então, assim, o que é que vai acontecer? Washington Luiz assume o poder, né? Nesse momento que o Washington Luiz assume o poder, vai ocorrer a crise de 29, né? E o acordo... o Washington Luiz tinha sido prefeito de São Paulo, então ele era do PRP, e o acordo seria para, no próximo eleição, indicar um partidário do PRM, né, que seria o atual governador de Minas Gerais, Antônio Carlos. Mas isso não vai acontecer, né? O Washington Luiz ele vai quebrar, na verdade os paulistas vão quebrar esse acordo, porque ele, ao invés de indicar Antônio Carlos, que seria o governador de Minas Gerais naquele momento, ele vai indicar um outro paulista chamado Júlio Prestes. Não confundam, Carlos Prestes é da coluna Prestes. Júlio Prestes é um candidato paulista ao governo, à presidência. Então é quebrado o acordo. E aí, nesse momento que Minas percebe que o acordo foi quebrado, ela vai buscar apoio em outros estados. E vai receber principalmente o apoio de 2 estados aí. Rio Grande do Sul, né? Com o movimento tenentista. O movimento tenentista no Rio Grande do Sul era muito forte, né?
e também da Paraíba, né? E aí a gente terá uma eleição em 1930. A eleição ela vai ser uma eleição para valer. Ela não vai ter aquele acordo, olha, quem vai ganhar é isso aqui, não. Existiu realmente uma disputa para valer. De um lado, Júlio Prestes, indicado por Washington Luiz, e do outro lado, Getúlio Vargas, que era quem Minas Gerais apoiou, né? Minas Gerais dizia, ó, se o Rio Grande do Sul se o Rio Grande do Sul nos apoiar, o candidato à presidência nosso, que virou da aliança, né? Transformou-se em aliança, o PRM se transformou em aliança, o nosso candidato será um candidato gaúcho. Os gaúchos irão indicar o seu candidato. E os gaúchos indicaram justamente o governador do Rio Grande do Sul naquele momento, que era Getúlio Vargas, um político promissor, jovem ainda, muito promissor, né? Então a gente teve essa eleição. Júlio Prestes, né, contra o Getúlio Vargas. O vice-candidato a vice da chapa de Getúlio Vargas era João Pessoa, que era governador da Paraíba naquele momento, né? Logicamente que a eleição ela foi recheada de fraudes, porque o voto ainda não era secreto, inclusive era uma reivindicação do movimento tenentista que o voto fosse secreto, né? Que Getúlio, quando chegar ao governo, quando ele tomar o poder, a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com o voto aberto, vai passar a ser um voto secreto. E na verdade, Júlio Prestes ganha a eleição através de fraudes, ele acaba ganhando a eleição, né? Só que aí o movimento tenentista, juntamente com outras forças ali, vão derrubar o presidente Washington Luiz e não vão deixar Júlio Prestes assumir, iniciando-se assim a chamada por Getúlio Vargas de Revolução de 30, ou o governo se iniciando aí a Era Vargas. Então, a partir da próxima semana a gente vai ver a Era Vargas, né? Aqui a gente falou um pouquinho sobre a crise da República Velha. A partir da próxima semana a gente vai ver a Era Vargas, começando com o governo provisório, beleza? Tranquilo? Daqui a pouco eu trago um resuminho para vocês aí no grupo também.